A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, abençoando o teu lar, toda a tua família. Nessa reflexão, irmãos, quero ler aqui em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, para a nossa reflexão. Que diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhe: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Glória a Deus, aleluia. Está aqui um grande milagre operado pelo Senhor Jesus Cristo. A cura de um paralítico, conduzido pelo telhado. Louvado seja Deus. Cafarnaum. Depois, outra vez em Cafarnaum. Alguns dias depois entrou em Cafarnaum. Cafarnaum, irmão, localizava próximo ao mar da Galileia, na fronteira entre duas tribos amigas, Zebulon e Naftali. Uma profecia de Isaías dizia que a chegada de Jesus no local iria trazer libertação dos inimigos. Assim diz a palavra, irmãos, em Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2, que diz assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envileceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu a grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Daqui a 9, Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Assim, irmãos, em Cafarnaum Jesus opera muitos milagres, entre o qual foi o que nós fizemos na primeira leitura da cura do paralítico de Marcos capítulo 2. E isso aconteceu na casa de Simão Pedro. Jesus, nosso Senhor, estava reunido ali com os fariseus, quando as pessoas ficaram sabendo e se aproximaram para ouvi-lo. Era tanta gente, irmãos, que a porta principal da casa ficou lotada, ou seja, ficou interditada. Ninguém podia mais entrar e ninguém podia mais sair, a não ser quando a reunião terminasse. E eis que 4 homens, apressados e decididos a falar com o Senhor Jesus, surgem entre a multidão. Carregavam uma maca, e nela estava deitado um paralítico,
Paralítico esse que estava impossibilitado de movimentar as pernas, braços e de voz prejudicada. Seus amigos eram as mãos, os pés e a voz do homem que estava ali escravizado pela doença. Eles queriam falar com o Senhor Jesus Cristo. Precisavam falar com Ele. Só que, apesar da urgência e do estado, ninguém deu passagem. Todos e cada um estavam ocupados demais com seus próprios problemas e as soluções deles. O paralítico era apenas mais um que buscava desesperadamente a sua cura e o perdão de seus pecados. Infelizmente, nem todos têm a sensibilidade de perceber as necessidades do outro e encará-las com a mesma dor de quem vive, e ainda que o problema seja visível, poucos, muito poucos, se dispõem a ajudar. No caso do paralítico de Cafarnaum, entre 100 e 200, mais ou menos, 4 amigos foram sensíveis e determinados na busca da felicidade do seu semelhante. É o que eu digo, o amor ao próximo. E aqui, de forma formidável, eles empreenderam tempo e esforço em busca de algo que parecia difícil de se realizar. E quem sabe, por esse motivo, as pessoas não tenham aberto caminho e dado passagem para a maca do doente. Para eles, aquele era um caso perdido. Como nós temos visto em muitos lugares, aí pessoas que acham e determinam que o caso de alguém é um caso perdido. E ali, irmãos, entre os amigos do paralítico brotou amizade e amor um para com o outro, em busca da cura, fruto da fé. Tinham certeza que estavam no lugar certo e na hora certa, e nada poderia lhes impedir de ver o grande milagre acontecer na vida do paralítico. Eu fico imaginando, irmãos, esses homens enquanto carregavam a maca. Eu imagino que eles ali deviam estar conversando entre eles sobre o que o Senhor Jesus Cristo já havia feito ali nas redondezas, ressuscitado mortos, curado leprosos, expulsado os demônios. E ali eles apressados, cambaleando com a maca de um lado para o outro, mas tão designados e determinados que despertam a admiração do Filho de Deus, que é aqui o versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco, e baixaram o leito. Você vê, irmãos? E aí Jesus diz: filho, os teus pecados são perdoados. A maneira, irmãos, como eles chegam até Jesus é no mínimo extraordinária. Já que ninguém lhes dá passagem, eles sobem até o telhado da casa, abrem uma passagem no teto e desce o amigo paralítico até o centro da sala onde Jesus estava. Quanta fé, não é mesmo? A fé. Faço uma observação aqui, irmãos, que as casas daquela época, na antiga Palestina, tinham uma abertura no telhado, porque era comum espalhar trigo ou outros cereais na eira para que o vento carregasse a palha, limpando o grão. E também era costume manter uma escada fixa ou móvel ao lado da casa, para assim possibilitar e facilitar a subida até o telhado. E os amigos ali do paralítico de Cafarnaum certamente usaram a escada. E não deve ter sido fácil chegar até o cume da casa, carregando ali a maca com um homem enfermo, diante de tantos olhares curiosos, incrédulos, e também as dificuldades da própria missão. Eu vejo, entendo e aprendo uma grande lição aqui. Fé. A fé que exige ação. Fé com obra. Os homens buscaram o milagre. Foram ao encontro de Jesus. E mais que houvessem obstáculos, eles não desistiram. Não sentiram vergonha ou desânimo. Não esmoreceram diante
da passividade das pessoas ou da negligência. Eles não buscavam a aprovação dos homens. Eles não estavam interessados sobre o que iam falar deles. Mas eles buscaram Jesus. Os fariseus estavam lá sentados dentro do recinto. E quando viram o homem descer pelo telhado e Jesus perdoar seus pecados, eles não deram glória, nem se compadeceram, mas ficaram furiosos e julgaram que Jesus era um enganador, arrogante, se fazendo passar pelo Messias. Isso que eles estavam achando. Por que fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados é só Deus. Foi o que eles disseram, está no versículo 7. Os fariseus estavam entre os mais importantes religiosos de Israel e não tinham discernimento espiritual. Que adianta ser religioso e não tem discernimento espiritual? Por quê? Porque eles eram orgulhosos e cheios de si mesmos. Mas os humildes homens que carregavam a maca eram simples moradores de Cafarnaum. Muitas vezes pequenos diante dos homens, mas grandes diante de Deus. Eles não tiveram receio de se humilharem por uma boa causa. Boa causa essa que eu insisto em dizer que é o amor ao próximo. E de repente, o desprezível cortejo da maca, até o pouco tempo que implorava por entrar pela porta da casa, sem ser ouvido, recebe do mestre a vida e se torna a atenção de todos. O paralítico de Cafarnaum estava doente por causa do pecado. Por isso que ele foi primeiramente perdoado. E em seguida, ele foi curado da paralisia. Foi quando desceu pelo telhado, como um grão de trigo caindo em terra, morrendo para o mundo e escolhendo viver para Deus, e recebeu a libertação. É como profetizou o profeta Isaías: o homem que estava sentado sobre as trevas viu uma grande luz, e essa luz chamada Jesus. Nem toda enfermidade é causada pelo pecado, mas a desse homem era assim, e deve ter ocorrido de maneira progressiva, privando-lhe da felicidade. O paralítico de Cafarnaum era um prisioneiro duas vezes, do pecado e da doença. Não bastaria devolver-lhe a saúde física, se a condição espiritual dele era a causa de todos os seus males. E aqui cabe a nós compreendermos que Jesus veio para libertar o homem por inteiro. Libertar o homem por inteiro. Em que outro lugar o paralítico encontraria tamanho favor? Em outro lugar onde nós encontraríamos tamanho favor? Somente em Jesus. É louvável a fé desses 4 homens que carregavam o amigo sobre a maca. Eles demonstram a importância da intercessão. O comportamento do doente também contribuiu para a realização do milagre. Apesar de seu estado crítico, era um homem que exercia certa influência em seu meio social. Sua presença era querida. E como não devem ter sido ou saído daquele lugar felizes, saltando e glorificando a Deus depois deste grande feito? Um testemunho que aproximou muitas outras pessoas para Jesus. Aquele buraco no telhado testemunha também a nosso favor. E são muitos os obstáculos, por mais que digam que é impossível, por mais que digam que é improvável, se o caminho é Jesus, a luz haverá de raiar. Não perca a fé. Assim como raiou nos confins de Zebulon e Naftali, também raiará
na tua vida, onde quer que você esteja. Louvado seja Deus. Infelizmente, né, irmão, nós vivemos numa geração onde muitos olham para o próprio umbigo. Não dão atenção mais para a necessidade do pobre. Que, aliás, fazem justamente o contrário do que diz na palavra. Quando a palavra diz que eu não devo oprimir o próximo, eu oprimo o próximo. Quando a palavra diz que eu não posso subornar o próximo, eu suborno o próximo. Quando a palavra diz que eu não posso emprestar dinheiro com usura, ou seja, juros, e eu faço contrariando completamente a palavra e dando a desculpa que é do antigo pacto, a lei, que é do Antigo Testamento e não vale mais no tempo da graça. E eu dou desculpas e justificativas para não praticar a lei e acabo desamando o meu próximo. Eu acabo de forma indireta odiando o meu próximo. Como é que eu posso explorar o meu próximo? Eu tenho que ajudar o meu próximo, não piorar a situação de quem já não está tão bom, talvez. Essa passagem me ensina muita coisa. É praticar a palavra de Mateus capítulo 25, onde o Senhor Jesus Cristo disse que se eu ajudar o pequenino, eu estou ajudando o próprio Jesus. Se eu ver alguém com fome, ou pior que isso, se eu ver o meu próprio inimigo com fome, eu vou lá e dou para ele de comer. Se eu ver alguém com sede, eu vou lá e dou água para beber. Se eu ver ele sem roupa, eu vou lá e tiro a minha e dou para ele vestir, porque na minha casa eu tenho mais roupa. Graças a Deus por isso. Muitas vezes nos tornamos negligentes diante da necessidade do nosso próximo. Muitas vezes nós podemos sim ajudar o próximo. É como ultimamente. Dificilmente encontramos um semáforo, alguém que não esteja pedindo uma moeda, com aquela garrafinha de água e aquele rodinho. Muitas vezes amaldiçoamos quem está ali lutando, mesmo que da forma deles, mas não está roubando, não está cometendo crime, está ali tentando, lutando. E muitas vezes nós podemos às vezes não falar com a boca, expressar com palavras, mas o coração está dizendo, vai trabalhar, vai arrumar emprego, vai sair dessa vida. E nós julgamos muitas vezes. E às vezes não estendemos a mão para dar, nem que seja uma moedinha que não vai fazer falta para nós. Deus não vai deixar fazer falta. Mas nós negligenciamos a necessidade do próximo. Pessoas que às vezes não têm dinheiro para ajudar, mas que podiam ajudar com oração, mas nem mesmo assim ajuda. Aí nós queremos receber todas as bênçãos de Deus e nós não estendemos a mão ao nosso próximo que está necessitado. E quanto ao perdão, me chama muita atenção isso aqui. Por que diz esse assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Eu vejo, irmãos, um erro terrível, pessoas cometendo. Bem longa uma benção, né, irmão? Eu vejo um erro terrível, pessoas cometendo. Quando eu falo para as pessoas, irmão, você tem que perdoar. Outro dia eu falei para a irmã, você tem que perdoar. A irmã ficou indignada. Eu acho que entrou um espírito maligno nela e ela ficou perturbada. Não, tá errado. Eu não tenho poder para perdoar, porque é só Deus que perdoa. Não, tem que entender o que a palavra está dizendo. Quem perdoa os pecados é Deus. Mas eu tenho que perdoar aquele que pecou contra mim. Eu tenho que liberar o perdão. Eu, se for o caso, eu tenho que pedir perdão para alguém de algo que eu fiz, para quebrar o jugo, quebrar o elo, tirar o fardo pesado que eu não vou conseguir carregar. O perdão. Aí dependendo como as pessoas entendem, é um entendimento prejudicado. Porque não pode ser só Deus perdoar. Nós temos também que perdoar. É Ele que redime o homem. É Jesus que veio para a remissão dos nossos pecados. Mas se um pecar contra o outro, tem que haver essa mútua concordância em amor ao próximo e perdoar um ao outro.
e liberar o perdão também. Louvado seja Deus. Então, irmãos, fica aqui essa mensagem para a nossa reflexão. E como sempre, analise-se o homem, pois a si mesmo. Nós temos ajudado nosso próximo. Muitas vezes nós somos como o provérbio diz: a sanguessuga tem 2 filhas. Só recebe. Me dá, me dê. Mas dá para alguém nada. Ajudar alguém nada. Pessoas que só querem ajuda, mas ajudar alguém não quer e não está disposto. No caso é o que nós não vemos aqui nesses 4 homens. Eles ajudaram um homem que não podia se movimentar. Você vê, irmãos, que lição para nós? Será que eles não foram abençoados também pelo próprio Jesus? A Bíblia não diz. Mas só o fato deles terem presenciado esse grande milagre, eu creio que no coração deles, eles já se sentiram recompensados. Porque todo o esforço não foi em vão. Estou aqui, como um desses homens, talvez carregando alguém pelo telhado, apresentando ao Senhor Jesus Cristo alguém, talvez te conduzindo para a presença de Jesus. Talvez você tenha pernas e não anda. Talvez você tenha olhos e não vê. Talvez você tenha ouvidos e não escuta. Você está com um corpo integralmente saudável e íntegro. Você tem pernas, você tem olhos, você tem mãos e você tem ouvidos. Só que às vezes os seus pés não andam em caminhos bons. Tá coxo. Às vezes seus olhos não olham coisas boas. Tá cego. Às vezes sua boca não fala coisas boas. Pior do que isso, fala coisas ruins, palavras torpes. Tá mudo. Às vezes você ouve só a vizinha falar da vida dos outros, ou o vizinho falar da vida dos outros, porque tem gente que gosta e adora falar da vida dos outros, mas às vezes não está olhando nem só para a sua própria vida. E quem está emprestando o ouvido está surdo. Como fazer tudo isso? Pedir para Jesus curar. O homem foi curado, mas foi preciso intercessores. Pô, irmão, veja bem, é só o Espírito Santo que intercede por nós. Intercessor que eu digo é na ajuda. Os homens ajudaram aquele homem, os 4 homens ajudaram aquele homem paralítico a chegar à presença de Jesus. E aqui estou eu te ajudando, através da ministração da palavra, te apresentando um Jesus que está disposto a te curar. Um Jesus que está disposto a perdoar os teus pecados. Eu encerro aqui, irmãos, com o Salmo 103, verso 3, que diz: é Ele que perdoa os pecados e que cura todas as enfermidades. Busque ao Senhor Jesus Cristo enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Se você assim o fizer, Ele perdoa os seus pecados e Ele cura toda e qualquer enfermidade. Tenha fé nisso e receba a grande vitória no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito de Deus esteja convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crer diz amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe minha irmã, Deus abençoe meu irmão. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, em nome do Senhor Jesus.